Pessoal, iniciei a gravação da nossa aula e, como o Gustavo já até comentou aqui, não sei se ele está falando da minha NTI, no caso desse NTG, é bom, até interessante a gente tirar as dúvidas de vocês a respeito dessa NTG. Vocês têm alguma dúvida, minha gente? Vocês querem que eu explique melhor por aqui? Eu gostaria, sim. Vamos lá, então. O que acontece? Vocês vão se reunir ali em grupos de 4 a 6 por turma, tá? Não façam interturmas, tá? Sempre na mesma turma, por favor, tá? Vocês vão fazer grupo de 4 a 6 membros nesses grupos e vão produzir um podcast, que é uma gravação de áudio, ou um videozinho de no máximo 1 minuto e meio falando de alguma substância iônica, de alguma substância que é formada por ligações iônicas. Foi nosso último assunto de aula. Aí vocês vão ter que abordar necessariamente aqueles tópicos que eu coloquei lá no detalhamento da NTG. Então percebam que não é nada muito complicado, vocês não precisam perder tanto tempo assim fazendo. Tá? Basicamente, escolhe uma substância iônica, joga no Google, escolhe a substância, pode me perguntar, não tem problema nenhum. Professor, e aí vocês vão detalhando. Oi, pode falar. Deixa eu te perguntar. Eu estava conversando com uns amigos hoje de manhã até. A gente estava discutindo que a gente está achando meio complicado fazer esse trabalho em grupo. Porque tem muita gente que não tem internet, por exemplo, e também está sem celular. Por exemplo, eu estou sem celular, eu estou sem Instagram, Twitter, estou com Facebook e estou tendo acesso às aulas. Mas é meio complicado para a gente fazer em grupo, e até porque vai ficar meio confuso, porque nem todo mundo está assistindo as videoaulas, nem todo mundo comparece. E também todo mundo tá com o celular e tá no grupo do primeiro ano que a galera fez, entendeu? A gente tava achando meio confuso de fazer. Então, mas vocês podem fazer, se não conseguirem fazer em grupos de 4, de 6, enfim, vocês podem fazer em grupos com menor número, ou até mesmo individual. Pode fazer individual, então? Pode fazer sim. Em grupo seria interessante até para um ajudar o outro, né? Mas a gente sabe, só que, tipo assim, a distância é meio complicado. A pandemia não ajuda. Com certeza, a pandemia não ajuda. Mas esse tipo de trabalho, vocês vão basicamente trocar informação e cada um vai gravar um pouquinho e junta tudo num áudio só, num vídeo só. Isso tem programas online que fazem isso tranquilamente, você não precisa nem baixar. Mas se puder fazer sozinho, pode, né? Pode sim. Só o importante é não passar de 1 minuto e meio. Tá? A ideia é ser simplório, tá? E passar a mensagem. Assim, os únicos requisitos que eu peço para vocês é isso aí. E seu objetivo, 1 minuto e meio, e abordar aqueles pontos ali que eu coloquei no detalhamento. Professor? Diga. Se alguns alunos fizerem repetido, tem problema? Olha, o único problema é de ficar muito igual um ao outro, né? Um faz o trabalho, o outro vai lá, copia, aí fica estranho, né? Não, repetido o elemento que a gente vai escolher. A substância química iônica. Isso. Tudo bem, mas aí tenta entrar num acordo, pelo menos dentro da mesma turma. Uhum. Se vocês conseguem cada um tratar de uma substância diferente, porque tem tantas por aí, né? Vocês podem, se quiser me perguntar, enfim, vocês podem me perguntar, não tem problema não. Tá ótimo. Tá? Então, pera ter que gravar um áudio certo explicando sobre. Não entendi, Bianca. Você pode repetir sua pergunta? Para mim, sua pergunta? Eu também entendi muito bem o trabalho. Você pode explicar de novo? Posso. Vocês vão pegar assim, por exemplo, vocês vão chegar no Google, colocar substâncias iônicas. Aí tem sais, tem óxidos. Né? Vocês podem pegar, sei lá, o óxido de cálcio. O óxido de cálcio é muito utilizado no processo de elevação do pH de solos, um processo chamado calagem. Vocês podem mencionar isso, que o solo muito ácido não é favorável para plantio, e aí vocês vão comentar quem é que doa elétron, quem é que recebe elétron para formar o óxido de cálcio, quantos átomos de cálcio e quantos átomos de oxigênio tem na molécula de óxido de cálcio,
coisas desse nível. Ah, não, quero escolher o cloreto de sódio. Aí vocês vão me falar, cloreto de sódio é obtido principalmente através do sal da água do mar, através das salinas, por evaporação da água, e ali aí vocês vão falar quantos átomos de sódio, quantos átomos de cloro tem uma molécula de cloreto de sódio, quantos elétrons são transferidos ali no processo, de quem para quem, e os seus principais usos, riscos à saúde, etc. Mas tudo assim, bem enxutozinho mesmo, em 1 minuto e meio, nada mais que isso. Professor, Diga. eu tinha até mandado pro senhor mensagem no chat do terceiro bimestre, mas o senhor não precisa responder não, já que o senhor já respondeu aqui. Uhum. Tá ok. Mais alguma dúvida, gente? Sem dúvidas, vamos partir para nossa aula então, tá bom, gente? Vamos lá para as ligações interatômicas, a gente já estava nessa aula aqui. Agora a gente abordou as ligações iônicas na última aula, não foi isso? Professor, Diga. você pode dar uma revisada, tipo, meio por alto, porque eu não estava presente na última aula. Posso falar assim. Vamos lá, vou fazer uma passagem aqui. Porque eu faço rápida. vídeo aula depois, mas só para dar uma revisada meio por alto para eu saber. Não tem problema não. Eu vou disponibilizar. Eu não consegui ainda tirar a gravação da outra aula, ela vai pro Dropbox, a gravação da aula, e eu vou extrair, vou jogar lá no. Vou fazer isso até assim que acabar essa aula, para não esquecer. Vou pegar essa gravação e a gravação da semana passada e botar na plataforma para vocês. Tá ótimo. Aí vamos lá então, pessoal. Quando a gente fala em ligação química, a gente está falando agora acerca da interação entre dois átomos, né? No mínimo dois átomos, entre um átomo e outro. Por isso, ligação química interatômica. E aqui eu mostro para vocês a distribuição eletrônica dos gases nobres, para mostrar por que eles são, para entender, né? Por que eles são estáveis. Por que eles não se ligam a ninguém? A palavra estável está associada justamente com a baixa reatividade, eles não reagem com nada, né? E a reatividade, o fato de reagir quimicamente, significa formar ou quebrar a ligação química, né? E os gases nobres já se sabe, né, há muito tempo que eles não estão a fim de quebrar ligação, de formar ligação, de se unir com ninguém. Eles ocorrem na natureza dessa forma, na forma atômica. Não existe um átomo de gás nobre ligado a outro átomo, qualquer átomo que seja, né? E aí o que se observou foi o seguinte: o hélio tem 2 elétrons apenas, então um S2. Mas o neônio até o radônio, todos esses gases nobres aqui, se vocês fizerem a distribuição eletrônica deles, vocês vão reparar que tem 8 elétrons na última camada. A única coisa que muda entre eles é o número de camadas, né? Neônio tem 2 camadas, o argônio tem 3 e assim por diante, né? Até o radônio que tem 6 camadas. O que acontece? Aí tem algumas premissas interessantes a saber sobre isso daí. O termo nobre, aí é que eu falo do termo nobre, né? Por da onde é que saiu isso? E a regra do octeto, que eu acho que é uma coisa importante para esse tópico de ligações químicas, é o seguinte: a tendência dos átomos de elementos com 8 elétrons na última camada, estou falando aqui dos gases nobres, permanecerem isolados na natureza. Então isso é uma tendência. Eles verificaram que os gases nobres têm essa tendência. Outro ponto, a tendência de outros átomos dos elementos fazerem ligações perdendo, ganhando ou compartilhando elétrons. Aí o que mais? Deixa eu só fechar uma coisa aqui. Pronto. Aí o que mais? Com isso, chega-se à teoria do octeto. Como assim a teoria do octeto? Um grande número de átomos adquire estabilidade eletrônica quando apresenta 8 elétrons na camada mais externa. Então, na verdade, eles verificaram que existe uma coincidência. Bom, os gases nobres têm 8 elétrons na última camada e estão isolados, não precisam fazer nenhuma ligação química. E todos os outros elementos químicos, têm exceções, mas basicamente todos os outros elementos químicos adquirem essa estabilidade, ou seja, param de reagir, entre aspas, quando atingem 8 elétrons na última camada. Isso é que é a chamada regra do octeto, ou seja, o objetivo numa ligação química é ter 8 elétrons na última camada. Quando eu falo última camada, camada de valência, significa dizer que as reações químicas elas ocorrem sempre na última camada. Tá? Então os elétrons da última camada serão sempre importantes e estarão sempre associados com isso, com as reações químicas, com a formação e quebra dessas ligações. Tá?
Passando adiante, a gente começa falando aqui do primeiro tipo de ligação química, que é a ligação química iônica, também chamada de eletrovalente, que ocorre entre íons, ou seja, a formação de íons. No caso, íons positivos, que são os cátions, e íons negativos, que são os ânions, e é caracterizada pela força de atração eletrostática entre eles. Percebam o seguinte, o que é força de atração eletrostática? É o seguinte, por exemplo, o sódio, ele tem um elétron na última camada, que estou representando por essa bolinha aqui. O cloro, por ele ser do grupo 17 da tabela, ele tem 7 elétrons na última camada, então vou botar 7 pontinhos aqui em volta dele, organizados 2 a 2. Aí o que vai acontecer? O sódio, ele está a fim de perder esse único elétron que ele tem na última camada para ficar com 8 na camada anterior dele. E o cloro está a fim de ganhar um elétron para ficar com 8, uma vez que ele já tem 7, falta 1 para 8. Então o que vai acontecer é o seguinte, é que esse cloro vai doar, esse sódio vai doar um elétron para o cloro, aí todo mundo fica feliz. Só que no que isso acontece, essa seta que eu coloquei aqui, indica que o sódio vai ficar na forma catiônica, ou seja, vai virar um cátion, né? Então ele vai ficar positivo, e que o cloro vai ficar na forma aniônica, ou seja, negativo. E a oposição de carga entre eles é o que resulta na atração eletrostática. A atração eletrostática nada mais é do que a atração entre cargas opostas, tá? Então, o que é interessante aqui? Saber, a ligação iônica é a única que ocorre transferência definitiva de elétrons. A diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos nessa ligação é tão grande que é capaz que o átomo eletronegativo, que é o caso do cloro, é capaz de arrancar um elétron do átomo menos eletronegativo. Isso é uma ligação iônica. Transferência de elétrons. Ocorre fundamentalmente entre metais e ametais. Tá? Onde os ametais têm a tendência de roubar elétrons, de receber elétrons, e os metais têm a tendência a doar elétrons. Tá? Alguma dúvida em ligação iônica? Vai aparecer mais exemplo aqui. Não, tá de boa. Não. Beleza, passando adiante, temos aqui um exemplo na forma de diagrama da ligação iônica, mostrando o seguinte, ó, o sódio aqui demonstrado com as suas 3 camadas de maneira simplificada, e aqui embaixo as suas distribuições eletrônicas. E aqui temos o cloro também com as suas 3 camadas, e aqui a distribuição eletrônica. Se vocês observarem na última camada do sódio, tem um elétron só. E na última camada do cloro, 7 elétrons. Que nem o exemplo que eu fiz no outro slide, né? Então aqui na distribuição eletrônica isso também está sendo representado, né? Temos aqui um elétron no caso do sódio, 7 elétrons no caso do cloro. Então vai ocorrer essa transferência de elétron do sódio para o cloro, de forma que vai formar, ficou redundante, tudo bem. De maneira que vai formar aí os respectivos cátion e ânion, né? E já que esse é positivo, vai ser atraído por aquele que é negativo. E aí o que vocês podem notar também é que o sódio eletricamente neutro, antes de perder elétron, é maior do que o cátion sódio, uma vez que ele perdeu uma camada. E o cloro eletricamente neutro, antes de ganhar elétron, é menor que o ânion cloreto, que ganhou elétron. Porque aí aumenta a repulsão entre os elétrons e aumenta o tamanho dele por causa disso. Passando adiante, eu mostro aqui para vocês a maneira que a gente pode, que é observado, né, os sólidos iônicos, né? Então essa daqui é a forma macroscópica, né? Estou vendo o sal, né? O saleiro, etc. Quando eu pego esse sal aqui e coloco no microscópio óptico, eu vejo cristais de sal. E os cristais de sal, eles são resultado de uma grandíssima organização atômico-molecular, que resulta em sólidos muito bem organizados geometricamente falando. Tá? Vocês estão vendo aqui que a organização deles é em cubos. Tá? Quanto melhor o microscópio, quanto mais puro é o sal, mais vocês vão ver cubos muito bem organizados e muito bem definidos, né? Se o microscópio for muito bom também, vocês conseguem ver os cubinhos muito bem definidos, tá? E isso é devido à organização. Por que eu estou falando da pureza? Porque se você tem alguma impureza aqui, ou seja, algo que não seja nem sódio nem cloro, a organização já vai mudar por conta do tamanho. E aí vai ficar um cubo perfeito, vai começar a ficar torto, e aí vai deixar de ser um cristal perfeito. Quanto mais puro é o cristal, maior ele é.
É assim que funciona para qualquer substância, para qualquer sólido cristalino, seja ele iônico ou não. Tá? E aqui eu mostro para vocês nessa terceira imagem uma modelagem, né, molecular de como estariam organizados os cátions e ânions nesse retículo cristalino, nesse sólido iônico aqui. Reparem que se eu aplicar uma força sobre esse cátion sódio aqui, essa bolinha azul, roxa aqui, aplicar uma força para baixo aqui, ele vai se deslocar para cá e o cloro vai se deslocar para cá. Tem que ser uma força considerável, né? Pensando aqui. Aí o que vai acontecer? Reparem que esse sódio que veio para cá para baixo ficou perto do outro sódio. O cloro que estava aqui em cima veio para cá para baixo e ficou perto do outro cloro. Então, ficou carga negativa junto com carga negativa. O que acontece? Repulsão. Elas se separam. Professor, o que isso significa? Significa que eles quebram, que o cristal quebra. Então, apesar dos cristais, dos sólidos iônicos serem muito duros, porque a ligação iônica é a mais forte das ligações interatômicas, aí eu estou falando da iônica covalente metálica, eles são muito quebradiços também. Então, os sólidos iônicos, as ligações iônicas, os sólidos iônicos são muito duros e quebradiços. Tá? Passando adiante, eu mostro para vocês a determinação das fórmulas iônicas, né, das fórmulas moleculares. Aqui é uma maneira teórica de representar isso. No próximo slide eu mostro para vocês a maneira prática, né, usando exemplos de como se faz isso. Pega o cátion, tá? A convenção do lado esquerdo sempre a parte positiva, ou seja, o cátion. Na parte da direita sempre o que for negativo, no caso o ânion. Então o que acontece? Tem um determinado cátion com a carga X+. E aqui tem um determinado ânion com a carga Y-. Para saber a quantidade de cátions para cada ânion e vice-versa, basta pegar só o valor da carga do cátion e colocar embaixo aqui para dizer quantos ânions eu preciso. E pegar o valor da carga no ânion e colocar aqui embaixo para mostrar quantos cátions eu preciso. Tá? Isso aqui está representando matematicamente, como se fosse uma multiplicação cruzada. Vocês não vão ter que fazer essa conta, não. Isso aqui é só para teorizar mesmo o que eu estou falando. Tá? Então, basicamente, é cruzar os valores de carga, sem levar os sinais. Não entenderam? Então, eu mostro através de exemplos. Por exemplo, o sódio, número atômico 11, está aqui a distribuição eletrônica dele, e essa aqui, rachorada em amarelo, é a última camada, mostrando um elétron só. Como eu já havia falado, ele tem a tendência a perder um elétron para poder ficar com 8 elétrons nessa camada aqui, que vai passar a ser a última, né? Então fica sódio mais. Quando fica sódio mais, a gente entende que é sódio mais 1, tá? E no caso do oxigênio, lá na tabela periódica a gente sabe que ele tem número atômico 8, aí então fez a distribuição eletrônica dos seus 8 elétrons, e a última camada está aqui rachurada em amarelo, tem aqui 6 elétrons, 6 elétrons ele tem a tendência a quê? A ganhar 2 elétrons. Então significa dizer que ele vai ficar o quê? Oxigênio 2-, porque ganhou 2 elétrons. Tá? Só relembrando que quando eu escrevo mais sem número nenhum, significa mais 1. A gente só não representa o número 1. Tá? Aí beleza, então tem que fazer um composto, né, uma fórmula molecular a partir do sódio e do oxigênio. Bom, se eu já sei que o oxigênio tem carga menos 2, e o sódio mais 1, basta cruzar, como eu falei para vocês. Então pega esse 2 sem o sinal, coloca na frente do sódio, para dizer que eu preciso de 2 sódios. E pega o 1 que estava aqui, que não aparece, que a gente não representa, e coloca na frente do oxigênio. Então, para cada oxigênio, eu preciso de 2 sódios, resultando nessa fórmula molecular aqui, onde o número 1 eu não represento. Na2O. Ficou claro, gente? Como faz a fórmula molecular dos compostos iônicos? Sim. Passando adiante, mostro outro exemplo para vocês. Agora, associando aqui através de ligação iônica o cálcio e o oxigênio. Aqui em cima eu fiz a distribuição eletrônica do cálcio, tá? Cujo número atômico é 20, então tem 20 elétrons distribuídos aqui, e aqui a última camada. Se a última camada tem 2 elétrons, ele quer perder esses 2 elétrons para ficar com esses 8 aqui da camada anterior, assim como aconteceu no cálcio. Se ele perde 2 elétrons, ele fica com
como o cátion mais 2. E o oxigênio, a gente viu o caso ali de cima, tem 6 elétrons na última camada, vai ganhar 2 elétrons e vai ficar, portanto, com a carga menos 2. Tá lá, bem bonito. E aí, na hora de fazer o composto formado por cálcio e oxigênio, basta cruzar. Aí você vai falar, professor, mas aí ficaria Ca2O2. Pois é, mas aí um cálcio é o suficiente para neutralizar um oxigênio, uma vez que mais 2 com menos 2 dá 0. Ah, mas você falou que é só cruzar. É claro, mas a gente tem que entender quimicamente que um átomo de cálcio com seus 2 elétrons é o suficiente para satisfazer o octeto de um oxigênio que tem 6 elétrons, né? Basta que o átomo de cálcio transfira esses 2 elétrons, e é o que vai acontecer. Um de cada vez. A representação de ligação iônica segundo a estrutura de Lewis, que é a fórmula eletrônica que mostra todos os elétrons e como eles estão, é exatamente essa que eu envolvi em azul aqui, tá, gente? Mostrando os elétrons sendo transferidos da onde eles estavam para onde eles foram, tá? Então, por isso que a fórmula molecular é CaO, mostrando que precisa de um cálcio para cada um oxigênio, devido às cargas. Beleza? Entendi. Show de bola. Passando adiante, tem aqui as características dos compostos iônicos, né? São as perguntas que podem aparecer. Então, os íons se unem devido à força de atração eletrostática, porque vai ficar de fato um positivo e um negativo, aí positivo atrai negativo, então eles vão se unir por causa disso. E em aspecto microscópico, a atração entre os íons acaba produzindo aglomerados com formas geométricas bem definidas, denominados retículos cristalinos. São os cristais, né? E no retículo cristalino, cada cátion atrai simultaneamente vários ânions, e cada ânion atrai simultaneamente vários cátions. É o que eu mostrei para vocês naquelas bolinhas ali do cloreto de sódio, né? Que um cátion está cercado de ânions e um ânion está cercado de cátions. Nunca vai ter um ânion vizinho a outro ânion, sempre vai ser intercalado, é isso que eu quero dizer. A existência do retículo iônico determina as principais características dos compostos iônicos. Como assim? A presença de uma forma definida, são sólidos nas condições ambientes. Além disso, a força das ligações iônicas os fazem sólidos, ou seja, os fazem ter altos pontos de fusão e, por consequência, altos pontos de ebulição. Tá? Se vocês olharem para essa figura aqui de baixo, vocês vão ver. Ó, se eu pego o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, e tento derretê-lo, sair do estado sólido para o estado líquido, eu preciso de 801 graus Celsius para derreter sal de cozinha. Bastante temperatura, né? E para evaporar esse sal de cozinha líquido, eu preciso de quase 1.500 graus Celsius. Preciso de 1.413 graus Celsius. Né? Então é bastante coisa. Só para vocês terem uma ideia, existem equipamentos que chegam nessa temperatura, equipamentos que aquecem até esse ponto, que são as chamadas muflas, né? Que funcionam como fornos, né? Um forno, só que com umas paredes muito grossas e com um material refratário por dentro, que é bem resistente à temperatura, né? Se você pegar uma folha de papel, cheguei a explicar isso semana passada, você pegar uma folha de papel e colocar perto dela, mas só na porta dela, assim, claro que não com a mão, né? Tem que ser com uma luva muito grossa e uma espécie de alicate bem comprido, para você não chegar perto, né? O papel incendeia sem precisar acender nada, de tão elevada que é a temperatura. Tá? Mas por que eles usam esse sal? Para que eles usam esse sal? Esse sal aqui é o nosso sal de cozinha. A gente usa para adoçar, é mole, para temperar a nossa comida. Essas muflas, né, para derreter sal, essas coisas assim, é utilizado em algumas análises químicas que, inclusive, é usado assim. Por exemplo, faço uma filtração e quero saber o peso do que eu usei, do que eu filtrei, que vai ficar agarrado ali no papel. Mas o papel não pode estar presente na conta. Então eu coloco tudo na mufla, que a mufla queima o papel e deixa o sal. Aí eu consigo pesar só o sal. É mais ou menos assim que funciona. Coloco numa temperatura que eu sei que o papel vai queimar, mas o sal vai permanecer ali no estado sólido, ou se aumentar mais a temperatura, vai para o estado líquido. É um equipamento perigosíssimo, né? Mas existe em laboratórios aí um pouco mais equipados de química.
E aqui tem mais algumas características dos compostos iônicos. Eles são, quando submetidos a impacto, como eu mencionei, eles quebram facilmente, né, produzindo faces planas. Eles são, portanto, ali duros e quebradiços, como eu falei para vocês, naquela coisa de botar uma força, aí o positivo fica do lado do positivo, então ocorre repulsão. Devido àquela explicação ali que eu dei, né, sobre o aspecto microscópico, a gente chega à conclusão de que os compostos iônicos são quebradiços, são duros devido à força de ligação, que é muito forte, muito alta, tá? E são quebradiços por conta disso. Tá? Eles conduzem corrente elétrica quando dissolvidos em água ou quando puros no estado líquido, porque quando estão dissolvidos em água ou puros, acontece isso daqui, ó. Por exemplo, o NaCl, que é o exemplo mais clássico, quando a gente coloca ele em água, quando a gente dissolve esse sal em água, ele faz o que a gente chama de dissociação iônica. Dissociar significa separar. Então vai ficar Na+, mais Cl-. Significa dizer que teremos, né, esses íons separados em água. Significa dizer que a gente vai ter o sódio envolvido com um monte de molécula de água e o cloreto também envolvido com um monte de molécula de água. Esse negócio de envolver com um monte de molécula de água dá-se o nome de solvatação. A água tem partes positivas e negativas. As partes negativas da água, que é o oxigênio, vai ficar interagindo com o sódio, e as partes positivas de outras moléculas de água vão ficar interagindo com o cloreto. Para que eu estou falando isso? Para dizer que ficam cargas elétricas na água. E isso promove a movimentação de elétrons em solução, né, nessa mistura sal e água. E aí conduz corrente elétrica. Por exemplo, o choque que a gente toma em alguns chuveiros quando bota a mão lá no chuveiro na torneira do chuveiro, né? Aí toma um choque, não é porque a água conduz a eletricidade. A água tem sais dissolvidos que promovem aí a condução da eletricidade. E se você derreter esses sais, ou seja, você fundi-los, também ocorre esse mesmo processo aqui, só que não vai ter água no meio, tá? É isso que vai acontecer. E o melhor solvente é a água, justamente por conta da facilidade que a água tem de estabilizar esses cátions e ânions de forma tranquila, né? As moléculas de água ficam literalmente em volta desses caras aqui, fazendo a estabilização deles. Então é bem tranquilo de dissolver esses caras. Claro, nem todos dissolvem com facilidade. Tem uns que dissolvem bem pouquinho, e tem outros que dissolvem com muita facilidade, tá? Mas em linhas gerais é isso que acontece. Alguma dúvida até aqui, minha gente? Não. Passando adiante, entramos num assunto novo, que é a ligação covalente, é o outro tipo de ligação química. Ao passo que a ligação iônica ocorre entre metal e ametal, transferência de elétron e aquela coisa toda, formação de íon, né? A ligação covalente, ela ocorre entre não metais. Aí vocês podem incluir os ametais na tabela periódica, né? E o hidrogênio também, tá? Então ocorre entre não metais e eles adoram, os não metais, eles adoram elétron. Uns gostam mais, outros gostam menos, mas todos eles gostam. Então imaginem vocês que tem um metal qualquer, um átomo X qualquer se ligando com um átomo Y qualquer, onde os dois são ametais. Aí tem um elétron aqui e tem outro elétron aqui. Aí eles querem fazer uma ligação. Esse cara adora elétron, então vai ter uma força puxando para ele, imaginem dessa maneira. E esse cara aqui, o Y, também adora elétron, então vai ter uma força também puxando para ele. Só que os dois puxam com uma força tal que não é o suficiente para um arrancar elétron do outro. Então o que vai acontecer é que esse par de elétrons da ligação vai se manter compartilhado entre eles. Então a característica da ligação covalente é justamente essa, o compartilhamento dos pares eletrônicos, ou seja, o compartilhamento dos dois elétrons envolvidos nessa ligação. Quando se fala em ligação covalente, se pensa em par de elétrons que existe entre dois átomos, como se fosse elo de uma corrente mesmo, tá? Então os pares eletrônicos da ligação formada podem ser constituídos por um elétron de cada átomo, ou seja, como se fosse uma espécie de vaquinha, né? Eu dou um, tu dá um, a gente faz uma ligação, beleza? Beleza. Então, ó, o X deu um elétron, o Y deu outro elétron, e aí assim fizeram a ligação, tá? Pode acontecer também de um átomo só doar dois elétrons, compartilhar dois elétrons, também pode acontecer.
e são compartilhados pelos dois átomos envolvidos. Pode acontecer essa situação, tem exemplos aqui nessa transparência, nesse slide aqui. Como não ocorre ganho nem perda de elétron, formam-se estruturas eletricamente neutras, são denominadas moléculas. Tá? Eu vou até tirar esse termo aqui da apresentação. Não é que ele está errado, ele pode gerar confusão. O que acontece? Estrutura eletricamente neutra, os conglomerados iônicos formados por ligações iônicas também formam, porque, afinal de contas, o número de cátions é igual ao número de ânions. O número de cargas positivas é igual ao de cargas negativas. Então, também formam estruturas eletricamente neutras. O que ocorre aqui é que não há formação de íons, tá? Melhor dizendo, só para que vocês não se confundam com esse quarto tópico aí. Aí o que acontece? Aqui eu mostro para vocês a notação dos diferentes tipos de ligação covalente. Existe o tipo de ligação covalente chamado de simples, quando só tem um par de elétrons compartilhados entre dois átomos. Aqui é a maneira de se escrever a fórmula eletrônica, onde eu boto os elétrons envolvidos para dizer que há um compartilhamento. Aqui temos a fórmula estrutural de Cooper, né, mostrando ou somente fórmula estrutural, que dá um resumo, né, da ligação covalente, que no lugar da ligação eu coloco um traço. Esse traço aqui você já tem que entender que tem um elétron de cada lado, um elétron aqui e um elétron aqui. Existe também a ligação dupla, onde há entre dois átomos dois pares de elétron compartilhados, que pela fórmula estrutural seriam dois traços, parecido com um sinal de igual mesmo. E também existe a ligação tripla, que seriam três pares de elétrons compartilhados. Notem que a forma de escrever é exatamente essa, tá? E aí, ó, quando é ligação simples, é um par eletrônico envolvido, quando é uma ligação dupla, tem dois pares eletrônicos envolvidos, e quando é uma ligação tripla, tem três pares eletrônicos envolvidos. Que fique claro que não existe ligação quádrupla, ligação quíntupla, isso não existe. Ou é simples, ou é dupla, ou é tripla, não passa disso, tá, gente? E aí existe com isso, nas moléculas covalentes, nos compostos covalentes, formados por ligação covalente, três tipos de estruturas, de fórmulas químicas: a molecular, a eletrônica e a estrutural. Lá na iônica só existe a eletrônica e a molecular. A eletrônica é aquela que eu botei as setinhas apontando de onde os elétrons saíram para onde os elétrons chegaram, que eu rabisquei aqui com o mouse, e existe a molecular, que é aquela que foi resultado de cruzar ali as cargas, né, dos cátions. No caso das covalentes, eu vou mostrar aqui a seguir. Fórmula molecular, ela só diz quais e quantos átomos tem na substância. Nesse caso da água, a gente percebe que ela é formada por 2 átomos de hidrogênio para cada átomo de oxigênio, e o gás carbônico a gente nota que é formado apenas por 1 átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. A fórmula molecular é uma representação bem simples e é só isso que ela informa para a gente. Ela é muito utilizada para aparecer em equações químicas, reações químicas, né? E não é quando você só quer citar em algum texto. A fórmula eletrônica, que está aqui embaixo, ela já é uma fórmula muito mais informativa, porque ela mostra todos os átomos envolvidos nessa molécula, na formação, na constituição dessa molécula, e mostra como estão as ligações, como são feitas as ligações, onde está cada elétron de valência. Notem que essa parte aqui envolvida, né, nesse retângulozinho, mostra que há um compartilhamento de par de elétrons do oxigênio com esses 2 hidrogênios. O hidrogênio é uma exceção à regra do octeto, porque ele não vai conseguir chegar a 8 nunca. O hidrogênio ele fica satisfeito com 2 elétrons, tá? Agora o oxigênio sim, ele quer ficar com 8 elétrons. O oxigênio ele inicialmente tem 6 elétrons. Quando ele faz essas 2 ligações aqui com os hidrogênios, passa a ter 8 na última camada, por conta dessas ligações. Se vocês contarem 2 a 2, ó, 2, 4, 6, 8, o oxigênio está satisfeito, e aí você forma a molécula de água. Uma outra observação interessante é a seguinte: por que eu não desenhei, isso aqui eu tirei de um livro, por que isso aqui não está desenhado da forma retilínea, retinho assim? Aí eu vou mostrar para vocês no nosso próximo assunto, que é a geometria molecular. O fato dessas moléculas da molécula de água ser angular e não linear. Isso eu já posso adiantar o processo dizendo que tem a ver com esses elétrons aqui, ó, que não estão ligados a nada, são chamados elétrons N, ou elétrons não ligantes. Esses elétrons aqui
fazem com que a estrutura fique angular. Somente os elétrons do átomo que está no meio da molécula, os chamados átomos centrais. Tá? Já na molécula de gás carbônico, vocês veem o carbono. O carbono inicialmente tem esses 4 elétrons aqui que eu estou envolvendo em vermelho. E por que ele só tem 4 elétrons de valência? Porque ele é do grupo 14 da tabela periódica, tendo, portanto, 4 elétrons de valência. Se ele tem 4 elétrons de valência, precisa de 4 ligações para chegar ao seu octeto. Então ele faz uma ligação dupla com cada oxigênio, né? Aí, como vocês podem contar 2 a 2, passa a ter 8 elétrons de valência. E já que o carbono não tem elétrons sem ligar, ou seja, elétrons não ligantes, a estrutura passa a ser linear. Estou adiantando o processo aqui com vocês. Alguma dúvida nessa fórmula eletrônica? Não, entendi tudo. Show de bola. E aqui temos a fórmula estrutural plana, que é mais tranquilinha de entender. Nada mais é do que uma simplificação do desenho da fórmula eletrônica, onde tem pontinho vira traço. Tá? Existe uma fórmula eletrônica, uma fórmula plana também, estrutural plana, que bota umas barrinhas assim para representar os elétrons não ligantes, tá? Pode aparecer ou não. E ainda pode aparecer no lugar das barrinhas os próprios pontinhos. Mas aí, para ser estrutural, nas ligações químicas tem que ter traços e não bolinhas, tá? É só maneira de escrever, tá bom? Então existem essas 3 possibilidades aqui. Passando adiante, eu mostro outro exemplo para vocês. Por exemplo, na hora de construir aqui, de formar a molécula de difluoreto de oxigênio. Aqui nesse caso, nesse segundo quadro aqui, eu tenho o átomo de flúor, que tem 7 elétrons na última camada, representados por essas 7 bolinhas aqui, dos 2 lados, né? E o oxigênio com os seus 6 elétrons de valência. Então, o flúor quer uma ligação, o oxigênio quer 2 ligações. O flúor quer uma ligação porque tem 7 elétrons, para chegar a 8 falta 1. O oxigênio quer 2 ligações porque tem 6, para chegar a 8 falta 2. Aí, nesse caso aqui, ó, a formação dos pares eletrônicos. Nesse caso aqui, nós temos como se fosse a interseção de conjuntos, lá na matemática mesmo. Se vocês pensarem aqui, ó, essa parte aqui que as bolinhas se misturam, que a bolinha do flúor, né, se mistura com a bola do oxigênio aqui, tem esses elétrons aqui que seria mais ou menos a interseção dos 2 conjuntos, né? Então aqui teremos uma ligação, um compartilhamento de elétron, e isso aqui acontece desse lado também, tá? E aí isso resulta na fórmula de Lewis, que é o quê? Mostrando as ligações sendo formadas. Notem que não tem nada envolvendo os elétrons de ligação. Pode escrever assim também, desde que se escreva com os elétrons de ligação desenhados de maneira conveniente a que se perceba que é uma ligação. Eu particularmente, isso não é uma regra, mas eu particularmente gosto de envolver os elétrons de ligação, para ficar claro que eles são de ligação, para não confundir ninguém, tá? Então, ó, esses são de ligação. Todos os outros que estão aqui representados são elétrons não ligantes, onde, como eu já comentei com vocês, os elétrons não ligantes do átomo central, que é esse átomo do meio aqui, contribuem para a geometria da molécula, para ela ser angular. Tá? E aqui falo da fórmula estrutural, que pode ser apresentada dessa fórmula mais simplista, ou desta maneira de baixo aqui, que tem os elétrons não ligantes representados por barras. Temos ainda essa outra estrutura, que é o tricloreto de nitrogênio. Mesma coisa, o cloro é da mesma família do flúor, né, família dos halogênios, tem 7 elétrons na última camada, e temos aqui o nitrogênio. O nitrogênio tem 5 elétrons na última camada, portanto tem... Obrigado. Então, portanto, precisa de 3 elétrons para atingir a valência, 3 ligações, né? Então, para cada nitrogênio, eu preciso de 3 átomos de cloro. Aí, nessa segunda imagem aqui, vocês podem notar que eu estou fazendo aqui a formação dos pares eletrônicos que serão as ligações químicas, né? Tem 3 ligações químicas ocorrendo aqui, 3 ligações covalentes, e aqui as ligações representadas segundo Lewis, né? Essa ligação aqui. E onde as ligações são esses pontinhos aqui, ó. Vocês repararem, essa representação já deixei disponibilizada lá, tá, gente? Então, ó, tá aqui. E aqui eu mostro para vocês as representações da fórmula estrutural com e sem elétrons não ligantes, tá?
O outro exemplo que eu mostro para vocês é o SO2, que é o óxido sulfuroso, muito presente na chuva ácida. Todos os átomos envolvidos na formação do óxido sulfuroso Ih, desconcentrei. Desculpa, gente. Então, olha só, todos os elementos aqui... Só um instantinho, gente. Então, pessoal, voltando aqui, ó, todos os átomos envolvidos na constituição do SO2, temos elementos da família, do grupo 16, né? Família 6A, 6 elétrons na última camada. Então, se vocês repararem, todos esses três precisam de 2 ligações para chegar a 8. Então, como é que vai funcionar isso? O enxofre, aí aqui é uma regrinha que vem de observações experimentais. O enxofre está no terceiro período da tabela periódica. E elementos químicos a partir do terceiro período da tabela periódica têm a possibilidade de fazer ligações covalentes coordenadas. O que é isso, Rômulo? O que a gente aprendeu agora aqui, até o momento? Que uma ligação covalente nada mais é do que o compartilhamento de elétrons para formar uma ligação, onde cada átomo dá um elétron. Então aqui está acontecendo uma ligação covalente dupla. Ó, é isso que eu fiz. Agora, se vocês repararem, esse enxofre está satisfeito, tem 8 elétrons, está feliz da vida, e esse oxigênio também. Mas eu preciso justificar a existência do SO2. Então a maneira que se encontrou de justificar a existência do SO2 é a seguinte: o enxofre que tem elétrons não ligantes vai fazer o quê? Vai compartilhar ele sozinho um par de elétrons com o oxigênio. Isso aqui, esses 2 elétrons aqui, vieram somente do enxofre. E isso aqui é a ligação covalente coordenada. Ficou claro, pessoal? Ligação covalente coordenada? Ficou. Pode repetir, por favor. Posso sim. Quando você tem aqui, entenda que eu tenho que justificar a existência dessa molécula, tá? Do SO2, com essa quantidade de átomos. Quando eu estou construindo ela e vejo, né, vai chegar nesse ponto, e você vê que todos esses 2 átomos estão com o octeto satisfeito, completo, esse enxofre está com 8 elétrons, porque 2, 4, 6, 8, tá? E esse oxigênio também está com 8 elétrons. Como é que eu vou ligar esse outro oxigênio aqui sem extrapolar o octeto? O enxofre, por ser do terceiro período, por ser maior, tem essa possibilidade. Ele sozinho usar seus elétrons para compartilhar com o oxigênio. Aí o nome disso é que é ligação covalente coordenada. Só acontece quando o átomo que vai ceder esses elétrons para o compartilhamento já está todo satisfeito com o seu octeto, tá? E a maneira de representar isso é normal, como se fosse uma covalente simples, tá, gente? Então, essa ligação aqui, ela é uma covalente coordenada. Essa daqui é uma covalente dupla, onde cada átomo deu 2 elétrons. E olha como é que representa da mesma forma, não dá nem para notar que é uma covalente coordenada. Antigamente, tinha uma outra notação que eu acho até mais didática. Vou ensinar para vocês, mas vocês sabem que é antigo e pode ser cobrado da forma que eu estou falando agora, que é a coordenada, que é a forma que está em vigor, tá? Agradeçam aí o PAC que fica mudando de regra o tempo inteiro. O que acontece? O enxofre, estou desenhando aqui de novo para mostrar como é que era, que aí talvez o entendimento fique mais claro. Repara só. Estou botando aqui todos os átomos, dos elétrons. Então, olha só. Esse enxofre com oxigênio da direita, ele vai fazer aqui, ó, uma covalente normal, onde cada átomo deu um elétron e mais uma, formando, então, uma covalente dupla, né? Aí, esse enxofre está satisfeito com 8 elétrons, porque tem, ó, 2, 4, 6, 8. E o oxigênio também. Mas esse enxofre tem que se ligar a esse. Aí, antigamente, se fazia assim, ó. Pegava esse par de elétrons para compartilhar com o oxigênio, o significado é o mesmo, só mudava o nome e a maneira de escrever. Ó, fazia uma seta. Pronto. O nome era covalente dativa.
Tá? Então, esse enxofre fazia uma ligação covalente dativa, onde somente ele contribui com elétrons para essa ligação. Tá? E a maneira de escrever isso na fórmula estrutural era assim, ó, fazia assim, aí botava um oxigênio e aqui colocava uma seta com oxigênio aqui, e aqui os elétronzinhos sobrando. Então tinha uma seta para dizer que era covalente coordenada. Hoje em dia eles tiraram essa anotação, agora é só assim, desse jeito. Mas aí vocês olhando e contando os elétrons, vocês têm que se ligar que se trata de uma covalente coordenada. Enxofre em SO2, SO3 sempre vai ter covalente coordenada. Essas substâncias sempre aparecem, gente. Com certeza isso vai estar na prova de vocês, tá? Estou falando aqui, mas sempre aparece. Eu com certeza na aula de revisão vou passar com vocês quais são os casos em que isso vai acontecer, para que vocês fiquem já antenados. Ficou claro? Sim. Beleza, então deixa eu apagar aqui esse rabisco que eu fiz aqui para poder botar o exemplo de baixo. Vamos lá. Então, um exemplo de baixo, qual é a diferença da molécula de baixo para a molécula de cima, pessoal? Fala para mim. O 2 e o 3? O que significa esse 2 e esse 3? Número atômico, não é? Não, esse 2... Tem mais um átomo? Isso, tem mais um átomo de oxigênio presente, não é isso? Se vocês repararem, a única diferença estrutural é a presença de um oxigênio a mais. Ó. Aqui tem 3 oxigênios para cada enxofre, aqui tem 2. Enquanto esse é o óxido sulfuroso, esse é o óxido sulfúrico. Ambos estão presentes lembrei. na... Lembrei. Isso. Ambos estão presentes na atmosfera de grandes cidades, como por exemplo a nossa, e contribuem para a chuva ácida, né, que danifica a pintura de carros, estátuas, etc. Então o que acontece? O que vai acontecer aqui? Aqui eu não precisei fazer uma ligação covalente coordenada para poder justificar esse segundo oxigênio. A única coisa que vai acontecer é que no SO3 eu vou ter que fazer 2 ligações covalentes coordenadas. Só isso. Aqui não sobra um par de elétrons que continua sem ligar com ninguém? Aqui nesse caso não vai sobrar. Todos estão sendo usados. Ó. Esse par aqui e esse par aqui estão fazendo uma ligação covalente dupla. Ou seja, que não é coordenada. Agora... Vou até botar com outra cor, ó. Esse par aqui, ó, esse aqui e esse aqui, eles são de ligação covalente coordenada, tá? Que aí faz a estrutura do SO3, tá? Então aqui, ó, uma covalente coordenada, outra covalente coordenada, e esse daqui eu vou botar em vermelho, que é a ligação covalente dupla, que não é coordenada, porque ambos os átomos contribuem com elétrons para essa ligação, tá? E aí vocês podem notar que a anotação dele em fórmula estrutural, que aparece bastante também, não tem diferença nenhuma. Por que a UPAC fez isso? Assim, para o ensino de química, eu acho chato, porque não tem como o aluno diferenciar com facilidade. Para vocês que estão vendo isso como uma novidade, é um pouco mais enjoado, né, de perceber. Vocês demoram, talvez, né, demorem um pouco mais a perceber isso. Tá? Mas por que eles fizeram isso? Porque quimicamente essa ligação aqui que eu risquei, ela tem as mesmas características de uma covalente simples, mesma força de ligação, ou seja, a mesma energia necessária para romper ela, tem o mesmo comprimento, ela é toda igual a uma covalente simples sem ser coordenada. Aí eles fizeram essa gracinha de tirar a seta, né? Então aí a gente tem que obedecer, porque a IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, é uma organização mundial que define as regras de química a nível mundial, né, gente? Então, o que a gente faz é seguir essas regras. Alguma dúvida sobre o SO2 e o SO3? Não. Passando adiante, temos aqui algumas exceções à regra do octeto. Toda regra tem exceção, né, gente? Essas exceções foram determinadas experimentalmente e eu vou alertá-los quanto a essas exceções. É óbvio que eu não vou colocar nas avaliações exceções que eu não tenho apresentado para vocês, tá, gente? Aqui, por exemplo, o boro. O boro é o elemento químico do grupo 13, ou seja, o boro tem 3 elétrons na camada de valência, tá? 3 elétrons. O que significa isso?
que ele, teoricamente, precisaria perder esses 3 elétrons ou ganhar 5 para chegar a 8. Mas olha o que acontece com o boro na realidade. Isso aqui foi determinado experimentalmente, através de espectroscopia. O que aconteceu aqui? Ele só faz 3 ligações, ele fica felizão com 6 elétrons, meia dúzia. 6 elétrons de valência, ele está feliz. É uma exceção. Tá? O berílio é um metal alcalino terroso. O berílio é metal fazendo ligação covalente. Então, é uma exceção por conta das duas coisas. Além dele ser um metal, né, ele fica satisfeito só com 4 elétrons na camada de valência. Ó. 2 ligações. Como o berílio é um metal alcalino terroso, ele tem 2 elétrons de valência. E ele, como vocês podem ver, fazem 2 ligações. Ele faz 2 ligações covalentes com o flúor, por exemplo, para formar esse composto aqui, BeF2. E é uma exceção também, por ser um metal e um ametal, tá? E por conta desses 4 elétrons apenas. E o alumínio, que também é um metal, não faz iônica com cloro. O alumínio, esse par de elétrons aqui está errado, tá? Eu tirei do livro, até um livro atualizado, do Berco Salvador, mas esse par de elétrons aqui está errado. Ele só tem 3 elétrons na camada de valência porque ele é do grupo 13, ele está logo embaixo do boro, na tabela periódica, ele também tem 3 elétrons na última camada, tá? E ele fica satisfeito com 3 ligações, ou seja, também fica satisfeito com 6 elétrons. Essas são exceções à regra do octeto. Como vocês fazem a avaliação por via remota, não tem problema nenhum de vocês fazerem consulta. Vocês consultam uns aos outros, vocês consultam materiais para fazer avaliação. Quando a gente faz as avaliações aqui para vocês, claro que a gente já pensa nisso, a gente já sabe que vocês estão fazendo isso e eu não dificulto por causa disso, né? Só tento perguntar outras coisas para avaliá-los, né? Vocês podem perceber que as avaliações não são tão complicadas, são bem tranquilas. Então vocês consultem as exceções no momento oportuno, né? Alguma dúvida, gente? Não. Muito bom. Então aqui terminamos a nossa aula, falamos de ligação covalente, falamos de ligação iônica como forma de revisão, e na semana que vem, pessoal, a gente vai ter uma aula só de recuperação, não é isso? Então os alunos que ficaram com alguma pendência, recuperação do primeiro, recuperação do segundo, não fez alguma prova, por alguma razão, dependendo da razão, compareçam à aula na quinta-feira às 14 horas, e os alunos que estão fora da recuperação estão liberados na semana que vem de aula. Tá bom, pessoal? Tá bom, professor. Então, minha gente, obrigado pela atenção, desculpe pelo problema de novo na internet, segunda semana com esse problema, e até a próxima. Obrigado pelo quórum. Tchau, professor, até a próxima aula. Forte abraço, gente. Tchau. Tchau, Adiós, tchau. muchacho. Tchau, pessoal.